Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos meditar na palavra? Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir. Por que é utilizada essa palavra resistir? Porque Deus, ele é bom, ele é amor, mas ele resiste a fazer o bem na vida da pessoa que é o quê? Que é o quê? Volta lá. Soberba. Que Deus é bom, gente, mas ele resiste ao soberbo. Ou seja, o soberbo ele até pede, mas Deus não atende o pedido dela. Não atende. Ao contrário, ele dá graça aos humildes. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes as pessoas perguntam assim: bispo, eu não sei orar. Mas a oração, na verdade, gente, tem a ver com o coração. Porque você pode fazer uma oração muito bonita, mas se ela for carregada de soberba, Deus vai resistir àquela oração. Mas se ela for humilde, se você for simples nas suas colocações e sincero, Deus atenderá o seu pedido, igreja. Então, o que eu devo fazer? Ser humilde. Seja humilde. Não seja arrogante. Por exemplo, uma coisa que é um erro, a pessoa exaltar os seus feitos diante de Deus. A Bíblia fala que um homem, ele fez isso. Ele era religioso, cumpria lá os seus deveres, e ele exaltou-se a si mesmo, falando dos seus feitos, que ele jejuava, que ele dava o dízimo, e etc. E ele achava que agindo desta forma, jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Só que antes ele falou lá: não sou como os demais homens. Ele já se julgava melhor. Roubadores, ele não roubava. Injustos e adúlteros, ele não cometia injustiça e nem adultério. Nem ainda como esse publicano, mas ele julgava. Isso é terrível, gente. Ele adulterava? Não. Ele cometia injustiça? Não. Ele roubava? Não. Ele era dizimista? Era. Jejuava? Sim. Mas ele cometeu um erro terrível ali. Ele se exaltou e ainda comparou a vida dele com a vida do outro ali. Isso desagradou muito a Deus. O outro, se fosse comparar pelos feitos, estava muito longe daquele homem. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quer dizer, o publicano confessava que ele era o quê, igreja? O que ele era? Pecador. O outro não: eu sou santo. Eu não sou como os homens, os demais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas o que Jesus falou? Digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será o quê? Humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Então você veja, olha como que são as coisas. Então, ser humilde, se humilhar diante de Deus, é o melhor caminho para você obter a resposta. Melhor caminho. Melhor coisa que você faz. Seja humilde, seja simples, e você vai alcançar a resposta. Se você começar a se exaltar
e comparar a sua vida com a dos outros, porque a vida dos outros, o nome já diz, é dos outros, não é a sua. Você responde pela sua vida, deixa a vida dos outros para lá. Até porque ninguém sabe o que a outra pessoa está passando. Sabe, não é verdade? Você não sabe, então é melhor não julgar, melhor coisa é não condenar ninguém, deixa ela com a vida dela para lá. Procura você, cuidando da sua, ser humilde diante de Deus, e você vai ser atendido nas suas orações. Então, voltando lá em Tiago, ele diz, no 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos. Eu estava olhando agora há pouco o sinônimo da palavra sujeitar. Sabe o que quer dizer sujeitar? Obedecer. Sujeitai-vos a Deus, ou seja, obedeça a Deus. Eu e você temos que fazer o quê? Obedecer. Você vê, o maior exemplo de fé que Jesus, ele cita, foi o do centurião. E o centurião, ele falou para Jesus, eu também sou homem sujeito a ordens. Quer dizer, obedeço ordens. Me mandam para lá, eu vou. Me mandam para cá, eu vou. Olha lá. Pois também eu sou homem sujeito, olha lá, à autoridade, ou seja, obedeço à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, ele faz. Então, a questão da obediência, o centurião falou, eu também sou homem sujeito, ou seja, homem que obedece. O meu comandante manda, centurião, vai para lá, e ele vai. Centurião, vem para cá, e ele vinha. Mas ele também tinha pessoas que obedeciam a ordem dele. Ele mandava o soldado, e o soldado tinha que obedecer. E a Bíblia diz que Jesus, gente, elogiou. Olha o que Jesus falou com relação a isso. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Mas qual é a origem da fé? Obediência, gente. Sujeitar é obedecer. O que o centurião usou como exemplo foi a obediência. Assim como eu obedeço aos meus superiores, e aqueles que estão sob as minhas ordens me obedecem, manda o Senhor, que é a autoridade, uma palavra, e o meu rapaz ficará curado. Então, essa fé desse homem está baseada em quê? Na obediência. O princípio da obediência. O que fez o homem ser expulso do jardim do Éden e a mulher? Foi o que, igreja? Desobediência. O que faz o homem fracassar? Desobediência. Se você se sujeitar a Deus, que é o que está falando em Tiago lá, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, obedecer a Deus. Isso é muito importante, porque a desobediência, gente, é o princípio de Satanás. O princípio da queda do homem começou exatamente na desobediência. Se ali é o princípio da queda, a obediência nos leva a entender e concluir o quê? Que se eu obedecer a Deus, eu não vou cair. É isso. O que mais a gente vê por aí são pessoas caídas. Por que caíram? Porque desobedeceram. Você quer ver uma coisa interessante? É lógico que isso requer da pessoa atenção. Multa de trânsito. Por que as multas vêm?
Ah, mas eu não percebi, sem querer, eu passei acima da velocidade. Bom, você acabou de fazer o quê? Desobedeceu. Se a lei estabelece que naquela rua você só pode andar 50 km por hora, você tem que andar quanto? Não, 50 é o limite, né, gente? Se andar no limite, um pouquinho mais, pumba, multa. Você tem que andar abaixo do limite. 40, vai andar 50, na cravado para você ver. Uma hora o pezinho pesa demais, puf, aí o radar vai lá, aí fala, esse radar é do diabo, é o Satanás que está ali tirando foto em cima do poste. Não, é você que passou acima da velocidade. Você pode até orar para mandar queimar, queima Jesus, eu já fiz isso várias vezes. E algumas vezes não veio a multa mesmo não, outras veio, vai fazer. Queima, miserável desse pardal. Lá em Brasília chama de pardal, né? Aqui é radar mesmo, né? Minas também é pardal, né? Esse miserável desse... Coitado do pardal não tem culpa de nada, gente. Mas por que veio a multa? Porque houve uma desobediência. Agora, se você anda direitinho, não anda acima do limite. Ah, mas tem que ter atenção. Olhando o velocímetro, atento às placas, para você ver o limite de velocidade. Tem lugar que é 50, tem lugar que é 70, tem lugar, por exemplo, nas marginais. Tem uma faixa lá que é até 90, não é? Uma das faixas da marginal. A outra, 60. E a outra, 50. São 3 faixas que tem na marginal. Aí você está andando, você sai de uma, entra na outra, que é muito fácil de acontecer, aí você se descuida, o que pode acontecer? Multa. Então a vida é um cuidado, gente. Eu e você temos que tomar cuidado, porque o diabo está aí, ó. O mal está por aí. Eu e você temos que fazer aquilo que Jesus orientou. Vigiai e orai. Não é isso? Vamos ver se a ordem é essa mesmo. É vigiar e orar mesmo? Lá, está vendo lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o que é vigiar? É o cuidado, gente. Eu e você temos que ter o cuidado. É a mesma coisa da questão do trânsito, o cuidado. Você tendo cuidado, não vai vir multa para você. Agora, a pessoa descuida, pisa, acelera demais, e está ali olhando a paisagem, e ouvindo rádio, música, se descuida. Ah, meu Deus do céu, que praga, miserável do prefeito. O prefeito tem culpa não, ué. Aí o culpado é o prefeito, o culpado é o pardal, miserável daquele guarda de trânsito, estava escondido atrás da árvore. Ele está lá fazendo o trabalho dele, ué. Se você estivesse obedecendo a lei, por exemplo, está lá uma placa, proibido estacionar. Você para lá, estaciona o carro, vai correndo na padaria, compra uma bolacha, quando volta correndo, tem lá um oficial anotando a sua placa. Quem está errado? O policial ou você? Aí você para assim, e tem gente que ainda para debaixo da placa, né? A placa está bem em cima da cabeça dele. Aí vem aquela velha história, né? Ô, seu guarda, eu só fui comprar uma bolachinha. Inclusive, você não quer uma bolacha também, não? Não. A bolacha é um biscoito, né? O que a gente pode conversar? Não, aí começa a corrupção onde começa. Não é com político, não, é entre o povo. Quanto que é essa multa aí? Tanto, é? Tantos pontos na carteira, é? Puxa, aí não pode resolver isso de uma outra forma, não? Você quer dizer o que com isso? Se o policial for honesto, ele não vai aceitar. Vai aceitar? Se ele for corrupto, não, dá um cafezinho aí, está tudo bem. Só que o cafezinho custa R$50, 70, 100, dependendo da multa, né? Aí ele também está errado em aceitar. Mas seja como for, se a pessoa tivesse tido o cuidado, deixa eu olhar aqui, ó. Não, aqui não pode estacionar. Deixa eu ver, ali pode. Ela ganharia a multa? Não. Então é o cuidado, gente. Por isso que Jesus falou, nós temos que fazer o quê? Vigiar e orar. Tem gente que só ora e
e não vigia. Aí acontecem as coisas ruins, tem que vigiar. Então, voltando a Tiago, o que ele está dizendo lá? Sujeitai-vos, ou seja, obedecei, portanto, a Deus. Muito bem. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que eu tenho que fazer para o diabo fugir? O que eu tenho que fazer? Xingar o diabo? Mandar ele para o inferno? Eles vivem por lá. Não é isso. Resistir. O que é isso? É quando o diabo sugerir, e ele vai sugerir sempre, para você fazer algo errado, você não aceitar a sugestão dele. Voltando lá ao jardim do Éden, quando o diabo sugeriu para Eva desobedecer a palavra de Deus, o que Eva deveria ter feito, igreja? O que ela deveria ter feito? Resistir ao diabo, que ele estava sugerindo para ela, desobedecer. Porque o diabo, ele não obriga as pessoas a fazer o mal, ele sugere o mal. Agora a Bíblia nos orienta que devemos fazer o que, igreja? Resistir a essa sugestão. Resistir ao pensamento imundo, sujo, a sugestão do diabo, porque o diabo ele sopra, faz isso, faz aquilo, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, ele sugere a pessoa quebrar as regras, quebrar a lei, porque ele é assim, gente. O diabo, ele é desse jeito. Ele quer que você peque, ele quer que você cometa pecados, para que você seja prejudicado. O que o diabo veio para fazer? Roubar, matar e destruir. Ele não faz outra coisa. Então toda a sugestão dele é para o nosso mal. Se você resistir, porque isso vem muitas vezes em forma de tentação, ou seja, a nossa carne é diferente do espírito, gente. O espírito cogita pelas coisas espirituais, a carne pelas coisas do mundo. Então, a sua e a minha carne, elas têm uma inclinação natural ao pecado. Então, você tem que resistir ao desejo do pecado, porque se você fizer isso, o que o diabo vai ser obrigado a fazer? Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. Então, resista a ele, às sugestões dele. Porque a tentação, gente, ela é um período, é breve. Se você resistir, o diabo corre. Mas se você aceitar, aí você vai pagar o preço. E a Bíblia é clara ao dizer que o salário do pecado é o que, igreja? Quando você transgride a lei, toda a lei tem a punição. Pode observar, todas as leis, elas estabelecem o que eu e você podemos fazer. E se eu extrapolar, e se eu não respeitar a lei, logo depois vem a punição. Multa, pagamento disso, suspensão daquilo, prisão, processo, enfim. E no caso do pecado, o que ele gera, igreja? Morte. No Brasil, por exemplo, não existe pena de morte, excetuando no caso de guerra, aquela questão de covardia, né? Que o soldado pode ser executado, fuzilado. Mas tirando isso, o Brasil, por exemplo, é um país que não tem pena de morte. Mas se você transgredir a lei, existem as penas. Inclusive, aquela pena que restringe a liberdade da pessoa. Ela vai presa. Mas por que ela está sendo presa? Porque ela desrespeitou o que, igreja? A lei. E os advogados, eles estudam a lei no intuito ou de condenar ou de absolver alguém. Por exemplo, no caso do promotor, o promotor, ele vai acusar a pessoa.
Promotor, ele vai olhar a lei estabelece isso, fulano cometeu essa infração e ele vai ser punido. Então, o promotor, diante do juiz, vai apontar exatamente o que a pessoa fez de errado. E o advogado de defesa, o que ele vai fazer, igreja? O que ele vai fazer? Vai tentar defender o cliente dele, né? Vai tentar, de alguma forma, argumentar para justificar a quebra da lei ou tentar dizer que ele não quebrou a lei. Vamos supor que você está sendo acusado de uma coisa. Eu não fiz isso. O que o advogado de defesa vai fazer? Ele vai tentar mostrar para o juiz que você não fez. E, às vezes, o advogado orienta, né? A pessoa, o cliente, a mentir. Sabia disso, gente? Ele está ali, ó. Eu não matei a minha mulher com a faca na mão cheia de sangue. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Você vai dizer que aquela faca não era sua. Não era você ali. Você não estava bem. Você toma remédio? Pronto, é isso aí. Você estava usando o remédio, você não sabia o que você estava fazendo. Então, ele vai tentar, de alguma forma, ou livrar você da penalidade, ou diminuir a sua pena. Às vezes o advogado fala, meu irmão, você foi pego em flagrante com a faca na mão, cheia de sangue, e a mulher morta do lado. E não tinha mais ninguém em casa. Esse caso não tem como. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar para diminuir a sua pena. E o advogado também tem a parte preventiva, sabia disso? Os advogados, eles trabalham no intuito de mostrar para o cliente, ó, não faça isso, porque se o senhor fizer isso, vai acontecer assim, assim, assim. Ah, eu não posso fazer? Não, não pode. Você pode ver que as empresas grandes, todas elas têm lá um corpo jurídico para orientar o dono da empresa, os funcionários, a não transgredir a lei. Ele orienta. E se a pessoa, se o cliente dele quiser fazer o quê? Se for pego, vai pagar. Então, olha o que Deus nos orienta aqui, ó. Que nós devemos o quê? Resistir ao diabo. Que vai acontecer com ele, igreja? Ele fugirá de vós. Então, todo homem pode resistir ao diabo. Pode ou não pode? Quando eu falo homem, eu estou me referindo ao homem e à mulher também. Qualquer um. Resistir. Veio o desejo de você fazer algo que não deve, falar mal de alguém, fazer uma fofoca, prejudicar alguém. Não faça, resista. Porque o diabo vai correr de você. Amém? Mas ele diz, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ó. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou seja, fingido, limpai o coração. Então esse é um conselho, olha lá. Chegue-se a Deus e Deus se chegará para você. Quem quer ter Deus perto na sua vida? Então você tem que se chegar a quem? A Ele. Achegue-se a Deus e Deus vai se chegar a você. É isso aí. Ah, eu quero Deus. Por exemplo, o que nós estávamos fazendo na vigília? Nos chegando a Deus, buscando a Deus. Eu busco a Deus, Deus se chega para mim. Então é isso que ele está falando, ó. E ele diz mais, purificai as mãos, pecadores. Eu e você somos pecadores, igreja? Somos. Então nós temos que purificar as nossas mãos, ou seja, pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir, Senhor, tem misericórdia, perdoa as minhas falhas, os meus erros, as minhas iniquidades, e Deus ele vai limpar você, Ele vai purificar. Eu não sei se ele vai achar ali, tem uma passagem lá em Jeremias, eu estava lendo isso hoje de tarde, que fala que Deus, Ele não se lembrará mais dos nossos pecados. Eu não sei se ele vai conseguir achar. Eu não me lembro qual que é o título da mensagem. Eu estava lendo isso, eu falei, poxa, que coisa bacana. Lá em Jeremias. Deus dizendo que Ele não se lembraria mais dos nossos pecados, gente. Ele se esqueceria das nossas transgressões. Mas isso só acontece quando a pessoa pede o perdão dos seus pecados. Quando ela pede o perdão dos pecados.
E aquele que não pede perdão dos pecados? Ele vai acumulando pecado em cima de pecado, iniquidade em cima de iniquidade. Isso aí, lá. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Que bacana, hein? Quando eu li isso, eu fiquei muito contente. Eu falei, puxa vida, que coisa boa. Deus, Ele está dizendo que não vai lembrar mais dos nossos pecados. E se Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados, nós não seremos punidos e nem castigados. Muito embora Deus nem precise castigar nem punir ninguém. Só o fato da pessoa cometer o pecado, ela está prejudicando a si mesma, gente. Mas você vê, Deus está dizendo ali, que Ele não vai lembrar mais dos nossos pecados. Que bacana, hein? Mas por quê? Porque você está buscando a Deus. E aquele que não busca? Está sobrecarregado de pecados, de iniquidade. Aí a vida é uma tristeza, angústia, decepção. A pessoa não sabe, ela sente um vazio dentro dela. Sabe o que é isso? Acúmulo de maldade, acúmulo de pecados, de iniquidades sobre a vida dela. E ainda que ela se esforce, que ela trabalhe, que ela corra daqui, corra dali, as coisas vão sempre dando errado para ela, gente. Sempre dando errado. Por causa do acúmulo de quê? De pecados. Então, é como ele diz aqui, no finalzinho do 8. Limpai o coração. Eu e você, volta lá, no finalzinho do 8 aí, limpai o coração. Limpe o seu coração. Quem tem que limpar? É você. Você tem que limpar o seu coração. Como? Pedindo perdão para Deus. Pelos pecados, pelas iniquidades. Gente, isso aí você tem que fazer todos os dias. Porque todo dia nós pecamos ou não pecamos? Todo dia você peca, todo dia eu peco. Então a gente tem que sempre, todos os dias, pedir perdão pelos nossos pecados. Para você não ficar sobrecarregado e, consequentemente, ter a sua vida atrapalhada, amarrada. Bispo, eu não entendo por que as coisas não dão certo para mim. É porque, de repente, você está atolado de pecados, de iniquidades, que elas são como um peso puxando você para baixo. Imagina uma pessoa tentando nadar com vários sacos de areia amarrado no pescoço, no pé, na cintura, ela tentando nadar, tentando, e aquele peso puxando ela para baixo. É isso aí o pecado. O pecado quer sufocar você, tirar a sua alegria, tirar a sua paz, tirar a sua felicidade. Mas se você se livrar daquele peso, se livrar dos pecados, você consegue nadar com tranquilidade. É ou não é verdade, gente? É. Agora, com peso, a tendência é você afundar. E tem muita gente afundando por causa disso. Então, a orientação que a palavra de Deus dá: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Graças a Deus. Quem entendeu a palavra? Diga graças a Deus. Glorifica a igreja bem forte o nosso Deus.